Então, Paulo ele não era acomodado, irmãos, com aquele conhecimento, com aquela experiência que ele tinha de Deus, porque ele sabia que sempre tinha mais de Deus para ele. Ele sabia que o que ficou ontem, a vitória e os fracassos de ontem, ficou no ontem, e na frente dele tinha um alvo de conhecimento, de experiência, de vivência com Deus, de poder de Deus. E ele ansiava. Então, quando eu leio isso em Paulo, eu falei, gente, se Paulo, que é esse homem de Deus, que constituiu tantas igrejas, que levou tanta palavra de Deus para a pessoa, não se conformava com a sua vida espiritual, como eu posso me conformar com o que eu tenho de Deus? Então, essa minha meditação no livro de Efésios, irmão, é uma crise que eu estou vivendo. Porque eu olho para o Senhor, olho para as verdades que eu leio na palavra de Deus, é lógico que muitas coisas, graças a Deus, a gente vai vivendo, mas eu olho e falei, meu Deus, eu preciso que isso aqui seja verdade na minha vida. E eu olho para a minha realidade, eu vejo uma carência de poder de Deus na minha vida. Vejo uma carência de uma fé triunfante, mas não uma fé triunfante superficial, se é que você pode me entender, mas uma fé de verdade, uma fé que brota do interior, que me faz avançar em fé, que me faz ser um guerreiro de oração, que transforma as minhas palavras, que transforma o meu modo de pensar, que transforma o meu modo de sentir. Literalmente alguém pode falar, cara, você não era a mesma pessoa, você mudou. É esse tipo de fé. Então, se Paulo, irmãos, que era esse grande homem de Deus, vivia inconformado, como eu posso chegar em pleno 2023 e falar assim, não preciso mais ler a Bíblia, não. Já li, já estou bem aqui. Não, irmãos, é uma crise que existe dentro de nós, essa sede de Deus. E se a gente não canalizar isso para Deus, a gente vai canalizar para outras coisas. E aí pode ser um caminho de destruição na nossa vida. Então, eu ainda estou no livro de Efésios, eu ainda estou nos mesmos versículos que eu meditei na outra vez, tamanhas verdades que estão expressas ali. E observando o louvor, como o louvor veio sendo conduzido, eu vi que a gente não conversou, o que você vai pregar, o que você vai cantar, a gente não faz essas coisas, mas eu vi que o louvor, ele foi sendo conduzido em concordância com o que eu vou falar. Todo o louvor ele foi conduzindo, então a gente começou a louvar falando Rei dos Reis, te adoramos, venha e toma o teu lugar aqui, toma o lugar do Senhor, que o Senhor tem na minha vida. Ou seja, eu estou pedindo para que você tome o teu lugar, eu preciso que o Senhor assuma o lugar de Senhor na minha vida, eu não estou satisfeito com a forma que eu estou vivendo, eu preciso que algo aconteça na minha vida, que o Senhor tome o teu lugar. Veio nessa, e aí depois veio céus e terras se encontram, aí depois a gente veio o quê? Exaltando quem? Exaltando Cristo. Exaltando o Senhor, exaltando o Galileu, aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou, aquele que nos amou, que nos salvou. Então, assim, veio caminhando, é exatamente nisso que eu quero falar. Então, vamos iniciar aqui, lá no final da carta. Esse trechinho que a gente vai ler é o final da carta, tá? Grave isso, é o final. Paulo já está terminando toda a sua escrita. Ele diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, essa carta tem 6 capítulos. Esse é o final do 6º capítulo. E ele fala nesse final que nós estamos em uma luta, que nós vivemos em uma guerra. E basta a pessoa começar a ganhar um pouco mais de responsabilidade, que ela entende que ela está numa guerra, inicialmente. Basta ter uma conta para pagar, não depender mais de tanto de outras pessoas, depende do histórico familiar, Pessoas que não tiveram, talvez pai e mãe morreram cedo, já teve que despertar uma responsabilidade cedo.
Então ele já começou a ver que o negócio aqui na terra não é brincadeira. O próprio Deus disse para Adão: por causa do teu pecado, você agora vai ter que suar a camisa para arrancar o fruto da terra. Vai ter que suar, esforçar para obter o quê? O teu sustento. Então basta a pessoa crescer um pouquinho, ganhar uma responsabilidade, alguns ganham mais tarde, né? Para ele entender que ele já está numa luta aqui pela sobrevivência. Uma luta visual, trabalho, pagar conta, né? sustentar a família. Se ficar parado, irmão, vai dar ruim. Então, um nível de luta física, que os nossos olhos podem ver. Né? A gente já entende isso logo cedo. E também, quando a pessoa adquire um pouco mais de maturidade, né? Eu não gosto de falar muito de maturidade, porque quem fala que é maduro não é maduro. Né? Assim que quem fala que é humilde não é humilde. Maturidade é algo que os outros enxergam em nós, não a gente enxerga em nós mesmos, e nem a humildade. Né? Por isso que eu não gosto de falar muito de maturidade, porque é muita responsabilidade. Mas quando a pessoa começa a entender, por exemplo, eu até o meu filho nascer, eu era irresponsável a certos tipos de luta. Quando meu filho nasceu, eu vi que eu tinha que formar no meu filho uma pessoa, uma personalidade. Aí eu pensei, caramba, se eu vivi até agora dessa forma aqui, se eu replicar essa forma que eu estou vivendo, eu vou transmitir isso tudo para o meu filho. Então ele vai ser um adulto problemático, assim como eu sou. Então eu tive que começar a entender que existiam guerras mentais, guerras emocionais, guerras psicológicas, coisas que acontecem aqui na minha mente. Então, quando a pessoa adquire um pouco mais de maturidade, porque quando você fala isso com um garoto, ele fala, que palhaçada, rapaz. Psicólogo o quê? Para de palhaçada. Pessoa que fala assim, meu irmão, já está afundado, já está derrotado. Porque a pessoa madura, ela sabe que ela tem que cuidar do emocional dela. Ela sabe que ela tem que cuidar da mente dela, dos pensamentos dela. Ela sabe que ela precisa cuidar dessa luta, e é uma luta emocional. É uma luta mental, pela nossa saúde mental. Hoje está sendo muito falado isso porque nós somos a geração mais ansiosa e depressiva que existe, né? Conforme os estudiosos. Não estou falando de religião. Então, já é um nível de luta um pouco mais profundo, mas ainda é humano. Agora, quem é despertado pelo Senhor, quem é acordado por Jesus, quem é tocado pelo Espírito Santo, entende que ele está numa luta espiritual, que é essa luta aqui que Paulo está falando. Então, quando a pessoa é despertada por Cristo, aí ela entende, caramba, a minha luta, na verdade, ela não é somente física, mental, ela é uma luta espiritual. Eu estou numa luta travada. Ah, mas e quem não conhece Jesus? Não está lutando, irmão. Quem conhece Jesus não está lutando. Está entregue na mão do diabo, é o que a Bíblia nos ensina. Está morto em seus pecados, assim como nós estávamos. E só lembrando que a Bíblia diz que Ele nos amou quando a gente estava assim, né? Ele nos resgatou quando estávamos assim, então é por causa do amor dele. Então, e aí, qual foi a ordem que a gente falou? Espiritual, material, mental e espiritual. Porém, a Bíblia nos ensina, tá? Em 1 Tessalonicenses 5:23, que fala o seguinte, Paulo... Hoje a gente vai ficar só no Paulo aqui, que é outra carta dele. Que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros e que o espírito de vocês, a alma de vocês e o corpo de vocês sejam conservados e irrepreensíveis. Então ele estabelece uma ordem. O que vem primeiro? É o que o meu olho vê? É a luta física? Não. O que vem primeiro é o espírito. Como a Valnice fala, o que está por fora, irmão, é só uma casca. O seu verdadeiro eu está dentro do seu espírito. O seu verdadeiro eu é o seu espírito. Então ele bota uma ordem. A luta mais importante que você precisa travar, que eu preciso travar, é a luta espiritual. E aí depois ele fala alma. Alma, pensamentos, emoções. E depois, corpo, físico. Então, a mentalidade do mundo é totalmente inversa. Primeiro as pessoas lutam pelo que querem ver. E aí depois que... E aí ele passa a querer sentir. E o espiritual, muitos não estão nem aí, vivem só para o que os olhos podem ver. Então a Bíblia nos ensina já de cara o inverso. É o espírito que vem primeiro. Eu vou falar os versículos aqui,
você não precisa abrir, porque eu quero que a gente fique lá em Efésios, e depois a gente vai voltar em Efésios, mas não precisa abrir, eu vou só falando. Lá em 1 Coríntios 2, 14, 16, diz o seguinte: é claro que nós somos humanos, Paulo fala, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que lutamos, 1 Coríntios 2, 14, 16 é outro. Entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender e aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito. Então, quem não tem o Espírito, meu irmão, por quê? Para ele parece loucura. Bota uma pessoa aqui que não conhece Jesus. Bota uma pessoa aqui, começa a falar de guerra espiritual para quem não conhece Jesus. O cara vai pensar, ele pode estar assim para você, ó. Mas lá dentro ele está falando, esse cara é maluco. Esse cara é louco, olha o que ele está falando, irmão. Domínios espirituais, poderes, força do mal. O diabo não existe não, rapaz. O diabo é invenção da igreja, é invenção da religião. Ou seja, ele não tem o Espírito. Então, para ele, os ensinos do Espírito parecem o quê? Loucura. Só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmos podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. O homem espiritual, porém, tem percepção de todas as coisas. O homem espiritual tem percepção de todas as coisas. Quais coisas? Do mundo espiritual, da alma, das emoções e do físico. Então, o homem espiritual, ele sabe a luta que ele está, ele consegue interpretar o reino espiritual, ele consegue entender as suas emoções e as suas mentes, os seus pensamentos, e ele sabe para que ele está aqui na terra. No físico, ele sabe o seu propósito. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós estamos numa guerra, numa luta, todos nós aqui, mas Deus precisa alinhar algumas coisas dentro de nós a respeito dessa luta. Por isso que Paulo falou isso só no final, irmão. Paulo só deixou para falar da guerra lá no final da carta. E muitas vezes a gente foca só nesse versículo. Por quê? Porque a guerra já é inerente em nós, irmão. A guerra já está aqui, ó, vamos guerrear. Então a gente tem algo, grave algo. A gente tem uma coisa que é muito ruim. Eu falei no outro dia na reunião de homens. A gente fala assim, beleza, estou numa guerra, o que eu preciso fazer? Me dá o passo a passo aí. O que eu preciso fazer? Orar mais? Jejuar mais? Por quê? A gente quer resolver o problema. A gente quer estar aqui, ó, na força do braço. Nossa, eu estou me controlando para poder falar com calma, porque eu não quero ficar rouco. Toda vez que eu prego, eu fico rouco, irmão. Eu estou o tempo inteiro assim, fala com calma. Relaxa. Relaxa. Por isso que Deus me lembrou aqui agora. Eu creio que foi Deus, né? Vai, meu filho, fala com calma, bebe água. Então, e não é assim que funciona. Nós temos que fazer coisas, porém, o que vem antes do capítulo 6 é o mais importante, que é a estrutura, é a base. Por isso, o tema da nossa palavra, da palavra que eu quero ministrar é firmes na vitória de Cristo. Firmes na vitória de Cristo. E conforme a gente for conversando aqui, a gente vai entendendo isso melhor. Beleza? Então, mente carnal versus mente espiritual, meu irmão, não. Começa a pedir a Deus, como Paulo fala, oro para que que Deus ilumine o entendimento de vocês. O que eu tenho que fazer então? Primeiro, começa a pedir a Deus para ser iluminado. Mas isso aí não é prático. Esse é o caminho da verdadeira vida triunfante. Depender de Deus. Enquanto o mundo prega uma independência, uma irreverência, a Bíblia fala ao contrário. Submissão, dependência, reverência. Submetermos uns aos outros, submetam-se a Deus. Então o caminho é esse. Amém? E nós estamos nessa luta, irmão, em guerra. Então eu quero te perguntar, como você tem lutado a guerra em que você está inserido? De que forma você está batalhando a guerra que você está inserido? O que você tem feito? O que tem ocupado o teu pensamento? Quais são as estruturas, as suas convicções que têm te levado a batalhar essa guerra? O que está dentro de você como crença, como sustentação, como fé que está te fazendo guerrear? Deus quer,
E ele está interessado, interessadíssimo. Por isso que Paulo investiu 5 capítulos para falar sobre estrutura de vida cristã, sobre o que a nossa vida deve estar pautada, para depois falar da guerra. Isso mostra o interesse que Deus quer que você conheça. Quem é você? Quem é Ele? Como você deve lutar essa guerra em que você está inserido, em que eu estou inserido? Você conhece aquele que recrutou você para lutar? Você conhece o general que recrutou você para o exército dele? Que é isso que ele está falando. Então, ele deu exemplo de batalha, armadura. Lá na mente dele, ele tinha na mente dele a ideia dos exércitos romanos, que era o contexto que ele vivia. Então, eram soldados que tinham um comandante, que tinham superiores. Você sabe quem recrutou você para essa guerra? Quem é o comandante que comanda você? Você conhece ele? O Rogério falou aqui semana passada sobre que nós precisamos meditar quem é Cristo. Quem é Cristo para você? Quem é Cristo para... Ah, não, Saulo, eu estou a vida inteira ouvindo isso, não preciso mais meditar nisso não. Será, irmão? Será, irmão? Será que a gente não precisa? O quanto de Cristo habita o seu pensamento? O quanto de Cristo habita na sua meditação diária? O quanto de Cristo habita nas suas palavras? O quanto de afeição com aquele que salvou você ocupa o seu pensamento? Isso eu estou lançando aqui, não é como acusação, como reflexão e meditação, porque Deus tem um interesse. Deus tem um interesse. E a palavra de Deus, ela nos atrai com laços de amor. Né? Tudo por amor, tudo por graça. Mas Ele também fala aquilo que precisamos ouvir. Então, quem é Cristo? Você conhece aquele que recrutou você para essa batalha? Ou você está lutando, como Paulo fala, dando murro, né, no ar? Paulo fala, não, eu não dou murro no ar, não. Eu vou direto para o alvo. Se é que eu não estou me lembrando aqui o contexto, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quem me chamou, eu sei quem eu sou nele, eu sei quem ele é em mim. Então eu vou com objetivo, eu não fico dando murros para o ar. Muitas vezes, irmão, a gente está aqui e às vezes você pode ser um velho de guerra dentro da igreja, mas você ainda está dando murros no ar. O negócio passa por mim, qual é a reflexão? Eu falei, meu Deus, eu ainda estou dando murro para o ar. Meu Deus, eu preciso me alinhar, eu preciso me acertar com o fundamento. Quem somos nós nessa luta? Como você se vê? Em 2 Coríntios 10, 3-5, olha o que Paulo fala. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. As armas espirituais que Deus nos dá são capazes de destruir fortalezas. Que fortalezas? E assim, destruímos ideias falsas. As armas poderosas de Deus, espirituais, são o quê? Para destruir ideias falsas. Mente, estrutura de pensamento falsa, errado. Aquilo que você e eu pensamos desde a infância que está errado. Por isso que Cristo, como foi falado ontem, chamou sempre uma criança. Senhor, quem é os discípulos brigando? Eu sou maior, melhor que você, eu expulsei mais demônio que você, eu curei mais doente que você. Nada, rapaz, mas eu ensino melhor que você. Os discípulos brigando entre si para saber quem era o maior. Quem era o quê? O maior, o que realizava mais. E aí chegam para Jesus, né? Não lembro se Jesus percebe. Aí o que Jesus fala? Pega uma criança, acaba com aquela bagunça daquele bando de gente igual nós somos muitas vezes, com a alma toda enrolada, cheio de ideia errada. E aí Jesus chama uma criança e fala assim, primeiro, estava lendo isso ontem ou esses dias, primeiro, vocês estão falando de maior aí? Se você não for como essa criança aqui, você nem entra no reino. Os caras olharam assim, que isso, rapaz? Se você não for como ela, você nem consegue nem entrar no meu reino. Aí ela fala, ele continua. O que ele quis dizer, irmão? A irmã estava pregando, a criança tem pecado. Quem acha que criança é pura, que não tem pecado, é mentira. A Bíblia ensina que todos nós temos pecado. Rebeldia, não querer dividir as coisas. Só entende o seguinte, só o fato de eu precisar ensinar para o meu filho que ele precisa dividir já mostra que ele tem pecado. Porque ele pega e fala, é meu, não quero dividir. O que é isso? Pecado. Por quê? Está na nossa natureza.
Mas a criança, é o que ela explicou, e é o que Jesus fala, a criança, ela está o quê? Aberta ao ensino. Ela não tem preconceitos, ela é uma esponja. Se eu chegar aqui para o meu filho, e ele sabe que isso aqui é cinza, falo, filho, isso aqui não é cinza não, isso aqui é amarelo, filho. E continuar falando para ele, ele vai olhar para isso aqui e vai falar, isso aqui é amarelo. Ou seja, ele é aberto ao ensino. Ele é aberto à mudança de mente. A criança é aberta a ser corrigida nas suas ideias falsas. O quanto você e eu, velho de guerra, crente, está ainda disposto a ser convertido de ideias falsas que você ainda tem, que eu ainda tenho. Então, ele continua falando que a palavra de Deus destrói a ideia falsa, que as armas espirituais destroem ideias falsas e também todo o orgulho humano. Em outra versão fala altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Na minha tradução aqui na linguagem de hoje diz, orgulho humano que não deixa as pessoas conhecerem a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então saiba de uma coisa, tudo que eu estou falando aqui, em primeiro lugar, Deus quer destruir na minha mente as fortalezas. Então com quem? É com o irmão do lado, irmão? É com aquele irmão que você fala, nossa, olha, ele está fazendo tanta coisa errada, ele tem que ouvir essa palavra, tomara que ele receba. É para ele? Quem é que precisa, irmão? Quanto tempo de igreja você tem, varão? De convertido? Sei lá, 25, 30 anos. Essa palavra aqui é para quem, Sérgio? Pastor da igreja, irmão. Então, irmão, a primeira fortaleza que as armas espirituais de Deus têm que destruir é a sua fortaleza. É a ideia falsa que você tem, que eu tenho. E mais, é o orgulho que você e eu temos. Ai, Saulo, não sou orgulhoso não. É sim. Quem fala que não é orgulhoso sim. Então, não joga para o lado o ministério da pá. Não, é para mim e para você, irmão. A primeira fortaleza que precisa ser quebrada é aqui, não interessa o tempo que você tem de igreja, de evangelho, quanto você já leu a Bíblia, 35 mil vezes, quanto tempo você ora por semana, quanto tempo você jejua por semana, não. Você continua ainda precisando, a palavra de Deus, as armas espirituais, quebrar a fortaleza que existe na sua mente, e na minha mente. Então, vamos lá. É a da minha mente. Então, vamos lá. Escrevi aqui, vamos lá. Efésios 1. Irmão, tem que ser assim, porque... Efésios 1, misericórdia. Efésios 1. Quem é Cristo? Essa carta, irmão, é muito rica. É muito ensinamento para mudar a nossa vida. Então, eu peguei algumas coisinhas. Tá? Primeiro de tudo, quem é Cristo? Foi o que o Rogério falou. Quem é aquele que recrutou você? Efésios 1, 18 a 23. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele, Jesus, os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, em vocês, e a incomparável grandeza do poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Por que eu li esse primeiro? Porque eu queria ler esse agora. Próxima frase, mas por isso eu tinha que ler antes. Olha o que ele fala. Esse poder, Ele, Deus, exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, à destra de Deus, à destra do poder. O Rogério estava explicando que a direita não é algo físico, como minha direita e minha esquerda. Direita fala de poder, de controle, de governo. Então ele está dizendo aqui que Cristo tem todo o poder, que Cristo tem todo o governo. Ele está à destra de Deus. Ele tem todo o poder e todo o governo. Então ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo sentar-se à sua direita, aonde? Nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade. Lembra da guerra que é contra governos e autoridades? Lembra que a gente leu que a nossa guerra é contra poderes e autoridades? Pois é, meu irmão, o seu Cristo está acima, não só muito acima, ele está muito acima de qualquer governo,
tanto físico quanto espiritual, toda autoridade, Ele está muito, 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 muito acima. Poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas essas coisas debaixo de onde? Seus pés, irmão. O controle que Cristo tem não é que está em sua mão, não, está debaixo do pé. Está debaixo do pé de Cristo. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas. Para quem, irmão? Para quem que Deus... A gente vai falar disso aqui no decorrer, irmão. Para quem que Deus fez isso, irmão? Para que Deus colocou Cristo nessa posição, irmão? Para quem? Para a igreja. Honestamente. Quem é a igreja de Cristo? Será que a igreja de Cristo é esse templo aqui, irmão? Será que a igreja de Cristo é uma instituição com um CNPJ ou um poder institucional? Será que isso é a igreja de Cristo, irmão? Nessa época aqui nem templo existia, templo de igreja, tá? Existia o templo lá dos judeus, que eles iam para lá de vez em quando, mas templo de igreja só veio surgir muito depois, infelizmente. Mas Deus, Ele opera mesmo assim no nosso meio. Então, cabeça de todas as coisas para a igreja. Aí ele fala que é o seu corpo. A gente vai falar disso aqui mais para frente, porque primeiro a gente está em Cristo, né? E aí eu botei aqui, ó, leia o comentário da Bíblia, está aqui. Ó, o mundo teme o poder do átomo, o mundo teme o poder de uma terceira guerra mundial, o mundo teme o poder do governo, o mundo teme o poder do Covid, o mundo teme o poder de uma nova pandemia, o mundo teme o poder de um monte de coisa, o mundo teme o poder da economia. Você vê grandes homens aí, executivos, se matando porque perdeu o emprego, tirando a vida da família porque perdeu o emprego. O mundo teme, irmão. O mundo tem medo da morte, irmão. O mundo tem medo de morrer, irmão. Os ricos e poderosos estão construindo por aí grandes refúgios no meio das montanhas. As famílias mais poderosas do mundo estão construindo grandes refúgios no meio das montanhas para proteger eles, a sua vida. Por quê? Temem a morte. Temem pandemia, temem não sair de máscara. Máscara é importante, eu creio. Temem um monte de coisa. Porque o temor que está no mundo. No entanto, pertencemos ao Deus do universo, irmão. Pertencemos ao Deus do universo, que não só criou o poder atômico, o poder do átomo, como também ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. O poder incomparavelmente maior de Deus está à nossa disposição, irmão. A gente luta a batalha do nosso dia a dia, a batalha espiritual, a batalha mental, emocional e a batalha física, alheios a esse poder, confiando, fazendo de tudo para ter poder. E a Bíblia fala que esse poder de Deus está aí incomparável, disponível a todos nós, irmão. O que eu preciso? Eu preciso disso, irmão, para nos ajudar. Nada é demasiadamente difícil para Ele. Esse é o Deus que você serve, aquele que recrutou você para a batalha. Nada é impossível para Ele. Não existe situação na minha vida e na sua vida que nós estejamos passando que Ele não pode mudar assim, ó, com um estalar de dedo. Não existe situação que Ele possa reverter, irmão. Ele está sobre o poder, Ele está no controle da minha e da sua vida. Eu consigo ver Cristo angustiado lá de cima comigo. Eu consigo ver Cristo angustiado, lá em cima que eu digo, né? Numa ilustração, porque Ele habita em mim também. Mas de uma forma assim ilustrativa, eu consigo ver Cristo assim, meu Deus do céu. Saulo, acorda, Saulo. Acorda, Saulo. Momento da calma aqui, para não perder a voz. Saulo, se acalma. Saulo, acorda, cara. Eu estou contigo. Você está batalhando na segunda-feira, passando por isso.
alheio ao poder que eu tenho para você. Você está passando, tendo dúvidas do teu futuro, deixando a ansiedade te dominar, com medo do teu futuro, deixando a ansiedade te dominar, com medo de perder o emprego, com medo de perder a renda que você tanto quis. Saulo, acorda, você está preso nessa batalha física, vem para a batalha espiritual, a gente vai chegar lá. Vem para a batalha espiritual, o meu poder, eu tenho controle de tudo, eu governo sobre tudo, a minha família, a sua família, irmão, a sua família, a sua vida. Eu não tenho família, a sua vida está no controle de Deus. Você tem família sim, você tem a família de Deus. Tudo na sua vida está debaixo do controle de Deus. Ele e Deus é Cristo, eles são um. E sobre Cristo, debaixo dos pés dele, está tudo. Ele tem governo sobre tudo. Quem é Cristo para você? Quem é Cristo para mim? Tendo ressuscitado dos mortos, Cristo agora é o cabeça, o líder da igreja. A suprema autoridade sobre o mundo, irmãos. Quem acha, às vezes a gente fica achando que no final de tudo, Cristo ainda vai batalhar. Não, irmãos, não é isso que Apocalipse fala, não, irmão. A grande vitória que precisava ser conquistada, a grande batalha espiritual que precisava ser vencida, já vou dar um spoiler no final aqui, a grande batalha que precisava ser vencida, que Deus precisava guerrear e vencer, já foi vencida. Já foi vencida. E o final dos tempos? Ué, Saulo, e o Apocalipse? Cristo não vai batalhar não, irmão, eu não vejo isso lá não. Eu vejo que os reinos desse mundo vão guerrear contra ele. Mas como é que ele vai... Quem lembra aí? Como é que Cristo vai derrotar o diabo? Sopro. Você acha que o diabo está à altura para guerrear com Deus? Você acha que o diabo e os governos desse mundo estão à altura para guerrear com Cristo, irmão? Apocalipse fala, ele vai destruir eles assim, ó, um sopro da sua boca. Tamanho o poder e a autoridade que Cristo já tem debaixo dos seus pés. Então, o final é só só consumar, é terminar o que ele já começou. Ele só vai, destruir e nos tomar de volta, porque a grande batalha já foi vencida. Essa batalha que você está lutando já foi vencida por Cristo. Essa batalha que você está lutando na tua vida familiar, na tua vida financeira, já foi vencida por Cristo. Você não precisa mais andar ansioso e preocupado com o seu amanhã. Porque se a gente pensar nos ensinos de Cristo, cara, Cristo fala assim, não anda preocupado com essas coisas aqui, cara, comer, vestir, né, provisão, não, isso aí é coisa para quem não conhece Deus, Cristo falou, é para ímpio, é para quem não conhece, eles sim precisam ficar lutando por essas coisas, vocês não, vocês olham para o lírio, vocês sabem que tem um pai que provisiona tudo para vocês, vocês sabem que da mesma forma como Deus alimenta os passarinhos, Ele não vai deixar vocês, por quê? Você vale muito mais que passarinhos. Vocês podem olhar para as flores do campo e Deus veste ela com aquela beleza maravilhosa. Se Ele veste as flores do campo daquele jeito, quanto mais com vocês, homem. Eu estou repetindo as palavras de Jesus, tá? Estou interpretando aqui no Ministério do Teatro. Quanto mais vocês, se Deus veste a erva do campo que amanhã nasce e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Quem é Cristo para mim, irmão? Quanto eu me agarro com Cristo do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. Quanto que eu dependo do Senhor. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Vou passar do tempo hoje, irmão, me perdoe. Sem mim nada podeis fazer, Cristo falou. O quanto dele habita, o quanto da meditação de quem é ele para mim, ocupa o meu pensamento, ocupa o meu sentimento, ocupa o meu falar, ocupa o meu compartilhar, o meu viver. Disso depende a batalha que você e eu lutamos. Então nós precisamos ter o coração iluminado. Precisamos saber da esperança, o que a gente leu aqui. A esperança para o qual Ele nos chamou. Precisamos saber que Ele nos chamou. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para ser dEle. Precisamos saber que nós já temos uma herança rica e gloriosa. Onde a traça, onde um banco não pode roubar. Onde uma crise governamental não pode interditar.
onde mas eu não deixo o dinheiro no banco, guardo em casa, onde o fogo não pode consumir. Nós temos uma herança rica e gloriosa em Cristo, irmãos. Paulo estava falando tudo isso antes de falar da guerra, irmão. Antes de falar da luta, porque a batalha já é inerente. Se Paulo começa a falar na luta no início, ele ia estragar tudo. Graças a Deus, Deus conduziu ele ao escrever aquela carta. Fala para eles quem eles são primeiro. Fala para eles quem eu sou, o que eu fiz. Foi isso que Deus estava fazendo, instruindo Paulo. Mostra para eles o que é o Evangelho, o que Cristo fez quando Ele morreu e ressuscitou por eles, quem eles são neles. Supremacia de Cristo, a unidade dEle conosco. O que Ele fala no final do versículo que a gente leu aqui? Cristo é o cabeça do corpo. Paulo faz uma analogia de corpo humano mesmo. Corpo humano. A cabeça está unida ao corpo? Não está unida, irmão? Olha o meu corpo aqui. Ele está falando, irmão, de uma unidade que não pode ser separada, da mesma forma como a sua cabeça, de forma normal, a não ser que seja cortada, está repreendido, a não ser que a nossa cabeça não pode separar do corpo. Olha o entendimento. Da mesma forma que a sua cabeça não pode separar do corpo, você não pode e eu não posso ser separado de Cristo. Não adianta. Nós somos um só. Nós somos unidos com Cristo. Unidos. Paulo fala algo aqui, irmãos, que está mais para frente, mas eu vou ler agora. Lá em 2 Coríntios 15, 16, 17, Paulo fala o seguinte. Isso aqui é um erro que a gente comete, irmãos, no nosso dia a dia, terrível. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Agora, o conhecemos de modo diferente. Quando Ele ressuscitou, quando Ele foi glorificado, quando Ele foi assentado com Cristo, assentado com Deus, agora nós conhecemos esse Cristo. Agora eu não considero mais o Cristo que andou aqui na terra, humanamente. É isso que ele está falando. Antes a gente conhecia o Cristo humano, que andou aqui, Agora ele tem todo o poder sobre ele. E aí ele continua. Logo, olha o que ele fala agora, e que diz respeito a mim e a você. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. Responda para você mesmo, você está em Cristo? 2 Coríntios 15, 16, 17. Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente vive a nossa batalha diária, vive a nossa luta, e a gente ainda se sente sozinho na batalha. A gente ainda tem resquícios de mentalidade antiga. O nosso emocional, o nosso espiritual, as nossas convicções ainda são regidas pelo que fizeram com a gente no passado, pelos traumas que nós sofremos na nossa infância. E a gente ainda pega essas coisas e transfere para a nossa batalha atual. O que Paulo está falando? A partir de agora, eu não considero mais ninguém como vivia anteriormente. Para de considerar a sua vida antiga. Para de trazer à tona aquilo que fizeram por você, aquilo que você fez errado. A culpa que nós carregamos por aquilo que fizemos errado ainda está nas nossas costas enquanto batalhamos. Os traumas que nós passamos, aquilo que fizeram conosco, as decepções que nós tivemos no nosso casamento, nos nossos familiares, ainda estão aqui, botando a gente para baixo na batalha. O que Paulo falou? Não considero mais isso. Então, quando ele fala, se alguém está uma nova criatura, ele olha assim, acabou. Você agora é uma nova criação, você está unido com Cristo, você tem todo o poder de Deus disponível ao seu dispor. Foi melhorado, não? Então, sentindo sozinho, culpado, injustiçado, fracos na batalha, eu me coloco aqui, irmão. Deus está falando, acorda, meu filho. Você ainda está com crença, ideia falsa. Você ainda está sendo regido por sentimentos do passado. Renova. Isaías fala, você não está percebendo? Eis que eu faço uma coisa nova. Minha esposa está me lembrando aí que minha avó já está indo. Minha avó não, minha voz. Então, vamos lá, vamos passar para a próxima parte. Ele está o quê? Sentado. Lembra
que o poder de Deus colocou ele assentado, sentado é uma ideia de governo. Sentado é uma ideia de domínio, de descanso. Descanso. Lugar de autoridade e governo. Por quê? Porque ele fez o trabalho mais difícil. Ele conquistou a nossa vitória e agora ele está assentado, descansando, governando com tudo debaixo dos seus pés. Mas toda vez que alguém fala isso, né, me vem um pensamento assim, tá, mas e eu? Que Cristo está assim, maravilha, bom para ele. Porque muitas vezes esses são argumentos que vêm, mas e eu? Será que Deus deixou a gente de fora disso? Será que Deus deixou a gente de fora disso? Quem somos nós na luta? Vamos entrar aqui. Quem é você na luta? Falamos de Cristo. Quem somos nós? Você crê que a sua identidade é determinada pelo que você faz? E quando a gente fala de quem é você, no mundo físico, como é que a gente se identifica? Através do nosso documento de identidade, não é verdade? A palavrinha identidade. Né? E no mundo espiritual, quem é você, irmão? Quem sou eu? Você crê que a sua identidade é determinada pelo que você faz? O fazer determina o ser, irmão? A sua profissão define você? Ou a sua falta de profissão define você? Ou a sua profissão, que não seja um executivo, um engenheiro, um médico, será que o fato de você ser uma dona de casa define quem você é? Será que nós precisamos nos sentir menos porque temos uma profissão que não é muito bem vista? Que é simples, entre aspas. O que você faz todos os dias determina quem você é? Lembre-se daquela antiga pergunta que eu fiz para o meu filho, não quero fazer mais. O que você quer ser quando crescer, meu filho? Não quero, não vou mais falar isso para ele. Pela graça de Deus, eu estou formando para que ele tome consciência de quem ele já é, de quem ele é em Cristo, da identidade que ele tem em Cristo. Será então que a sua e a minha identidade é definida por isso? Quem somos nós? Como já falamos, estamos unidos com o seu corpo. E essa unidade aqui é com Cristo e com o corpo. Irmão, na batalha e na luta, nós estamos unidos com Cristo, mas também nós estamos unidos com o corpo. O corpo é a igreja, o corpo é o seu irmão, o corpo é quem está do teu lado, que tem também Senhor Jesus como Senhor da sua vida. O corpo é a comunidade local, são os crentes, são os discípulos. Se você e eu batalharmos as nossas lutas apartado do corpo, a gente pode ser cortado. Infelizmente. A gente não vive sem a cabeça, mas a gente vive sem um dedo. A gente vive sem a cabeça, mas a gente consegue viver sem o braço. É lógico que Deus não vai permitir isso, mas é uma analogia que a batalha espiritual que lutamos é para ser lutada junto com o corpo. É dividindo as suas batalhas pessoais com seus irmãos em Cristo. Irmão, não é com o colega lá do trabalho, não, desculpa falar isso. Se ele for um homem de confiança, com caráter e valores, ainda que não seja cristão, mas se você reconhece ali um cara de caráter, você pode compartilhar com ele. Ele é uma boa companhia. Agora, não vai abrindo os teus problemas para gente descomprometida, irmão. Não vai abrindo os teus problemas e as tuas lutas e os seus sonhos, as suas pressões para gente que não pode te agregar, não. Compartilhe as suas lutas e guerras com o corpo. Compartilhe com o teu irmão. Não lute sozinho. Não guerreie sozinho, porque não tem como. Nós estamos unidos com o corpo. E agora vamos à nossa posição. Efésios 2, 3 a 6. Efésios 2, 3 a 6. Então, entendemos que estamos na luta espiritual, que é a principal. Entendemos quem Cristo é, a autoridade que Ele tem, que Ele fez isso tudo para a gente, em nosso benefício.
entendemos que estamos unidos com Ele e com os irmãos. Ah, Saulo, isso tudo é bom, e agora? E eu nessa história aí? Vamos lá. Efésios 2, de 3 a 6. Diz assim: todos nós vivíamos desse modo. Misericórdia. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Quem está fazendo escola de integração sabe que a gente falou disso aqui, sobre a aula de arrependimento. E não, mas eu não roubo, eu não roubo ninguém. Você não é de Cristo, você é merecedor da ira de Deus, você vive como inimigo dele. Mas não vamos entrar nesse assunto aqui não. Mas Deus é tão rico em misericórdia. Olha as palavras que o homem usa, irmão. Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, quem somos nós, irmão? No momento que você disse assim, ó, é fé, beleza? É fé. No momento que você falou assim, cara, eu reconheço que Cristo morreu no meu lugar. Cara, eu reconheço que Cristo, que quem deveria estar recebendo o castigo na cruz ali era eu, por causa da minha maldade. Eu reconheço que o justo morreu pelo injusto. Eu reconheço que Deus desceu para perdoar o meu pecado, e eu recebo Ele como meu Senhor, meu Salvador. A Bíblia está dizendo para nós que nesse momento, Deus nos deu vida juntamente com Cristo quando Ele ressuscitou. Então, qual é a sua posição? Você tem vida juntamente com Cristo. Você tem vida espiritual. Você tem uma nova posição, uma nova natureza de vida dentro de você. A Bíblia fala que foi plantado dentro de nós uma semente divina. A natureza divina agora habita dentro de você. Quem é você? E como Ele fez isso? Juntamente com Cristo. Deus não fez assim, ó, vamos lá, Jesus, vamos ressuscitar do morto. Ressuscitou. Agora vamos lá, vamos tratar de Saulo aqui. Não, vou pegar um pouquinho desse poder aqui e vou ressuscitar o tal. Não. A Bíblia fala que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos foi um poder que Deus operou em nós e nos deu vida, juntamente com Cristo. Quem somos nós? Recebemos vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo. Bom, toda vez que você ouvir assim, Cristo ressuscitou, tem que estar gravado no meu e no teu espírito. Eu ressuscitei com Ele. É isso que Ele está ensinando. Eu ressuscitei com Ele. O poder que operou em Cristo quer operar em mim, opera em mim. E nos fez... Lembra onde Cristo estava? Sentado nas regiões celestiais. Ele está lá, mas eu estou aqui. Ele está lá, mas eu estou aqui, ó, na batalha. Mentira. 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 Cristo está lá, amarradão, sentadão, governando, tudo debaixo de seus pés. E eu estou aqui, batalhando aqui, ó. Mentira do inferno. Mentira do diabo. Estou sozinho na batalha. Mentira do diabo. Estou sozinho. Não. Só eu ainda não me rendi, não me dobrei a Baal, não, meu filho. Tem mais 7.000 aí que não se dobraram também. Você que não está vendo. Estou sozinho, mentira. O que Ele fez conosco? Nos fez assentar com Ele nos domínios espirituais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Jesus Cristo falou assim, ó, aonde eu estiver, lá o meu servo estará comigo. Então, irmãos, qual é a minha e a sua posição nesse momento? Agora eu estou aqui, mas o meu espírito, ele está assentado com Cristo, reinando com Cristo nas posições celestiais. Não, mas isso aí é muito difícil. Então, meu irmão, se você não amadurecer isso dentro de você aqui, desculpa, vai ser difícil de você avançar. Se eu e você não nos
dobrarmos e falar: Senhor, imprime isso dentro de mim. Lê isso aqui, Senhor, eu quero isso aqui, Senhor, eu quero isso aqui, eu preciso dessa vida dentro de mim, eu preciso desse poder. E vai ser difícil, vai ser impossível, na verdade. Teremos uma vida sempre de ciclos, né? Sempre daquelas coisas acontecendo, tudo de novo, mesmas lutas, mesmas situações, a gente não vai avançar para níveis novos. Um pastor que eu gosto muito fala o seguinte: Davi venceu o gigante. Mas antes Davi venceu um urso e um leão. Deus estava preparando ele para gigantes maiores. Deus estava preparando a fé de Davi para desafios maiores. Mas calma aí, Davi tinha uma certeza, irmão. Davi tinha uma certeza. Quando ele olhou aquele gigante, ele não teve dúvida que ele ia vencer o gigante, irmão. Ele não teve dúvida. Enquanto aquele bando de homens estava lá com medo do gigante, Davi olhou para aquele gigante e falou: não, cara, na mente de Davi, ele já viu o gigante com a cabeça cortada pelas suas mãos. Por quê? Porque ele conhecia a Deus, porque ele deixou ser moldado pelas verdades de Deus. Então, meu irmão, onde nós estamos agora, irmão? Assentado com Cristo, assentado com eles. Eu preciso terminar. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou, porque é aqui que eu quero chegar, é esse final aqui. Nos fez sentar com Ele nos domínios. Ele pensou em nós. Ele pensou em mim quando estava ressuscitando Jesus. Deus pensou em mim quando fez Cristo assentar-se. Por quê? Porque a igreja está unida com cabeça. Porque a igreja está unida com cabeça. Ele pensou em mim quando fez Cristo assentar e falou: eu vou colocar você sentado junto com Ele. Ele pensou em nós, Ele pensou em mim. Agora somos uma nova criação, temos uma nova identidade, temos uma nova natureza. E Efésios fala: você precisa se revestir da sua nova natureza. Esse revestir é como vestir uma roupa. Abandone a velha natureza, abandone as antigas práticas. Mas eu ainda não consegui. Não desista de tentar com essa mentalidade. Eu estou assentado com Cristo, porque eu até hoje tento, irmão. Até hoje luto contra pecados, contra situações que estão querendo me prender. Tu acha que não, irmão? Todos nós lutamos aqui. Eu estava ouvindo, já meio-dia e 10, eu estava ouvindo uma entrevista, um podcast, o cara falou assim, eu achei aquilo um mau exemplo, desculpa, mas eu não vou dizer mesmo. O cara falou assim: nesse momento da minha vida, eu estava muito bem, eu estava muito em ascensão espiritual. Então, eu me achava melhor que todo mundo, mas eu não caí em pecado não, tá? Eu não entreguei minha vida para o pecado não. Eu olhei, eu falei: não acredito que ele está falando isso. Não acredito que ele está falando isso. Não, mas eu não caí no pecado não, tá? Eu só me achava melhor que os outros. Ele só teve o pecado de Lúcifer. Ele só teve o pecado que fez um anjo de luz se transformar em diabo. Você entende a nossa mente? Não, eu não estou adulterando, eu não estou me entregando na bebida. Não, esse orgulho aqui é tranquilo. Esse orgulho aqui é algo que quer Deus me aperfeiçoar. Pecado, irmão. Pecado. Pecado, irmãos. É um de estimação. Pecado. E a gente precisa se arrepender. O arrependimento fala de sentir tristeza pelo pecado. Sentir tristeza por se sentir autossuficiente. Eu preciso sentir tristeza por lutar a minha luta me sentindo sozinho. Isso é um pecado. Eu preciso sentir tristeza porque eu luto a minha luta achando que eu estou batalhando sozinho, que Deus não está comigo. Isso é um grave pecado. Eu preciso me entristecer porque isso é mentira, isso é pecado. E o arrependimento fala também de um voltar. Quem estava aqui na aula de integração? Aí, irmão, quem estava aqui na aula entendeu, com a gente, com todos nós aqui buscando entendimento bíblico, que arrepender também é voltar-se completamente para Deus. E entendeu também que arrependimento é mudança de mentalidade, que é deixar Deus moldar a nossa mentalidade. Então o cara falou isso, eu falei: não, esse conceito de pecado tem que mudar dentro da gente. Então, ele pensou em nós, somos uma nova criatura, precisamos nos revestir da nova vida, da santidade de Deus, porque Ele nos chamou para ser como Ele.
e largar a mão, tudo que é velho, tudo que faz parte da antiga natureza, mentira, imoralidade sexual, orgulho, presunção, soberba, independência. Abandone tudo, se vista de humildade, de santidade, se revista do novo homem que você é e da nova mulher que você é. Então, dores, traumas, culpas, modo de pensar, Ele quer mudar tudo em nós. Nós estamos assentados, fomos colocados no mais alto lugar. Você não precisa conquistar. E aqui eu encerro. Se você está lutando, achando que você precisa alcançar e conquistar a vitória, você já entrou na luta perdendo. Você e eu já entramos na luta perdendo, irmão. Porque não é isso que a Bíblia ensina. Nós estamos assentados. Fomos colocados no lugar mais alto que pudemos chegar. Se você acha que você tem que orar, se esforçar para alcançar um lugar espiritual, isso é mentira. Não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia fala? Você já está no lugar mais alto, que você nunca conseguiria chegar com esforço próprio. Olha o que a Bíblia está falando. Onde você está? Onde eu estou? Assentado com Ele, nas regiões celestiais. Nesse lugar de vitória que Ele conquistou para mim e para você. Então, a nossa luta, guarda isso, não é para alcançar a vitória. Nós não lutamos para conquistar, o esforço para alcançar. Nós fomos colocados por Deus nesse mais alto lugar, assentados com Cristo, posição de descanso. A nossa luta começa com uma consciência de descanso. Que coisa mais oposta, não é verdade? Como é que eu vou lutar descansando? Como é que eu vou lutar descansando? É isso que Deus fala, meu irmão. Por isso que o reino de Deus é completamente o oposto ao que o mundo ensina. A gente luta descansando na vitória que Ele já conquistou para nós. A gente não luta para ser vencedor. A Bíblia fala que a gente já é mais do que vencedor por meio de Cristo. Então qual é a luta, Saulo? Tem que lutar por quê, então? Vamos voltar para Efésios 6:10 para a gente terminar. Voltar lá para o final. Para o início, que é o final. Onde a gente iniciou. Vamos lá. A gente então descansa na vitória de Cristo. Lembra o tema da palavra? Firmes na vitória de Cristo conquistada para nós. Vamos terminar agora. Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem o quê? Ficar firmes. Qual é a minha e a sua responsabilidade na luta? Ficar firmes. Ficar firmes. Vestir a armadura de Deus para ficar firmes no lugar o qual Ele já nos colocou. A minha luta não é para alcançar a vitória, é para permanecer firme. Deus me deu a você e a mim essa responsabilidade. Você precisa se vestir da armadura de Deus, que eu não vou entrar no mérito aqui, o que ele fala. Depois você pode ler na sua casa o que significa essa armadura de Deus, armas espirituais. Para o quê? Para que nada tire você da posição que você já está. Firmeza, firmeza. Manter o seu lugar, é o que a Bíblia está querendo dizer. Mantenha o seu lugar, responsabilidade minha e sua. Estabeleça-se. Segura, sustenta aquilo que Deus fez por você. Isso está na minha e na sua responsa. Essa é a nossa luta. Permanecer firmes. Não deixar que o diabo entre na nossa mente e tire a gente desse lugar. Deixando que as coisas passadas ainda nos voltem a achar que não somos, que temos que conquistar para ser, porque, mas eu ainda não alcancei aqui a minha vitória, eu ainda não alcancei aquilo que eu estou buscando, eu ainda estou lutando contra essa luta familiar, eu ainda estou lutando contra essa doença, eu ainda estou lutando. Mentira, você está lutando,
Mentira não, é verdade. Você e eu estamos lutando, mas a nossa real posição é: eu sou mais do que vencedor. E a mentalidade deve ser: essa situação adversa não vai me tirar da minha real posição. Então o que eu vou fazer? Eu vou me fortalecer aonde? Em Deus. Joelhos no chão, dobrados, oração, com os irmãos, se enchendo de Deus, falando com os irmãos, se relacionando. Então, a nossa luta é firmeza. Não vou deixar que nenhuma situação adversa, conforme Cristo falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo, irmão. E nós estamos unidos com Ele. Então, firmeza, sustentar. E Efésios 6,13. Vamos continuar. E a gente vai terminar aqui. Para poder ficar firme contra a cilada do diabo, porque ele vem mesmo, irmão. O diabo ataca mesmo. E ele só ataca quem é filho de Deus. Quem não é filho de Deus está debaixo do controle dele. Então ele não precisa atacar. Já está debaixo da mão dele. Está dominado por ele. Quem é filho de Deus, não. Preciso derrubar aquele cara ali. Eu preciso fazer ele entender que ele não é tudo que Deus fez por ele, que já fez por ele. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores desse mundo, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir. Qual é a minha, a sua luta? Resistir. A minha luta e a sua luta está ligado à resistência. Está ligado à resistência. Pessoas firmes das suas convicções pessoais, não, divinas. Moldadas pelo Evangelho. Moldados pelo próprio Deus, porque nos fizemos como criança diante dele. Senhor, muda aqui, ó. Mas isso tudo aprendi, não importa. Para mim, eu considero tudo como lixo, Paulo falou. Para que eu possa experimentar o conhecimento de Deus. Resistir no dia mau. Resistir, colocar-se contra, fazer oposição, defender. Você e eu, a nossa luta é para defender aquilo que Cristo já fez por nós, a condição que Ele já fez por mim e por você. É de defesa. O diabo é um inimigo vencido, irmão. O diabo é um inimigo vencido. Saulo, não, olha como é que está aí o sistema, olha como é que está aí a política, olha como é que está aí a corrupção, olha como é que está aí as doenças, a pandemia, vencido. Apocalipse fala, e um irmão outro dia trouxe uma ilustração muito boa que me ajudou a entender, que todo esse movimento do inferno nos nossos dias, na nossa era, é uma célula terrorista pequena, lutando para conseguir alguma coisa. Presta atenção, uma célula terrorista pequena tem poder contra o poder bélico dos Estados Unidos? Não tem, irmão. Vamos fazer assim, né? Fazer de proporções. Uma célula terrorista pequenininha aqui tem poder contra o poder bélico dos Estados Unidos? Não tem. Eles vão lá e massacram tudo. Esse é o reino das trevas na atual situação. Ele está em fuga. O poder verdadeiro, por isso que eu estou falando que o diabo é vencido. O poder verdadeiro está sobre os pés de Jesus. E onde nós estamos? Com eles assentado. O diabo é um inimigo vencido. Mas se ele conseguir fazer com que os problemas me tirem da minha certeza, ele conseguiu uma vitória contra mim. Mas a gente pode de novo, em fé, nos reerguer e continuar caminhando em vitória, porque ele continua vencido. Eu termino com o que Cristo falou. Pode ficar de pé. Eu termino com o que Cristo falou. Pois eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eu e você. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo não deu opção. Ele já falou que a porta não vai prevalecer. É uma afirmativa. Se não vai prevalecer, é porque já prevalecemos. Amém? É isso, irmãos. Passei 6 minutos aqui do meu tempo. Peço perdão. Irmãos, de forma prática,
se você e eu fico muito feliz se uma pessoa, né, porque o céu é assim. Jesus ensinou o seguinte: quando existe festa no céu, quando um pecador se arrepende, né? Enquanto muita gente está preocupado com multidão, com milhões de seguidores, Cristo está preocupado, se uma pessoa entender, e se uma pessoa se arrepender, e se uma pessoa buscar e se posicionar e viver isso aqui, o céu está em festa. Então, irmão, se uma pessoa aqui de dentro, a começar de mim, eu e mais um, viver isso aqui, se dobrar diante da palavra, Senhor, faz essa obra dentro de mim, faz essa obra dentro de mim. Eu ainda não creio que eu sou um contigo, eu ainda não creio que eu venci. Senhor, faz isso dentro de mim, muda esse meu interior, por favor. Eu quero ser como criança, quero ser como criança. Fala isso para Deus, irmão, nas suas orações. Senhor, eu quero ser como criança, eu quero ser como criança no entendimento, eu quero ser como criança, ensinável como criança. Me ajuda a destruir as fortalezas do meu entendimento, as minhas crenças e convicções que eu me agarro há tanto tempo, mesmo estando na igreja ou na minha vida, aquilo que eu aprendi dos meus pais, aquilo que eu aprendi na vivência, na experiência. Me ajuda a mudar isso, Senhor. Me ajuda, me faz como criança. Eu quero ler Efésios, eu quero viver esse evangelho que está aqui. Eu quero viver essa fé triunfante, de firmeza, de constância. Eu quero viver essa fé triunfante, onde uma situação externa ou interna não me tira da minha condição atual, que é vencedora em Cristo Jesus. Senhor, eu quero acordar de manhã, Pai, todo dia olhar para o espelho e ver o mais do que vencedor, Senhor. Quero olhar para o espelho e ver ali alguém que é mais do que vencedor, Senhor. Não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Senhor, nos ajuda, Senhor, a termos a nossa identidade, Senhor, reconstruída em Cristo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender que somos vitoriosos na batalha, Senhor. Que nada pode roubar a nossa posição de vitória, Senhor. E me ensina, Senhor, também, quando eu acordar de manhã, olhar para o espelho, não achar assim: esse cara é bom, esse cara é bom, tu é o cara. Não, Senhor. Que haja equilíbrio, Senhor. De fato, equilíbrio, Senhor. Que não confiamos no nosso próprio entendimento, que a Tua palavra diz isso: maldito é o homem que confia no próprio entendimento, que confia na sua própria força. Maldito é o homem que confia nos seus próprios dons. Maldito é o homem que confia no homem, em si mesmo, mas que faz de Deus a sua fortaleza. Então que possamos olhar no espelho, Senhor, de manhã e falar: está aqui um ser por qual Cristo nasceu, Cristo morreu, ressuscitou, uma pessoa amada por Deus, que é vitorioso, que é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. E dessa forma, Senhor, a gente lute a luta, sabendo quem nos recrutou, sabemos a nossa condição, quem Cristo é para nós. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir: permeia nosso pensamento durante a semana, Senhor. Visita o nosso pensamento, Senhor. Espírito Santo, visita o nosso pensamento durante a semana, na nossa casa. Atrai-nos a Ti, Senhor. Atrai-nos a Ti, Senhor. Que possamos pensar, sentir Cristo, falar Cristo, viver Cristo, compartilhar Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, porque somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos amou, porque podemos realizar todas as coisas naquele que nos fortalece. Posso passar por tribulação, posso passar por angústia, posso passar por doença, posso passar por lutas, porque Cristo me fortalece. Posso passar pela abastança, posso passar pela pobreza, porque a minha força vem de Cristo. É Ele que permeia a minha vida. Em nome de Jesus, Pai, muda a nossa identidade. Levanta quem está caído, Senhor. Levanta quem está caído. Reergue, Senhor. É a Tua palavra que faz isso. Reergue, Senhor. Puxa a gente, Senhor, de se afundar no mar das tempestades, Senhor.
assim como o Senhor puxou Pedro, Pai, que parou de olhar para o Senhor. A palavra diz: fixa os olhos no autor e consumador da sua fé, que é Cristo. Firme a sua visão, o foco da sua vida em Cristo. Quando foi que você olhou para o lado? Quando foi que eu olhei para o lado e vimos o tamanho do problema? E vimos a força do vento? E vimos a força da tempestade? Começamos a afundar. Oh Deus, em nome de Jesus, puxa a gente de volta, Senhor. Puxa a gente de volta para andar sobre as águas, Senhor. Puxa a gente de volta nesse dia, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Nós vamos terminar dizendo: quero ser como criança. Amém? Desse jeito. Pelo quê? Nós o amamos pelo que Ele é, não pelo que Ele tem nos dado. E voltar à inocência. Acreditar em Ti. Acreditar em Ti. Vê se não é assim, ó, que nem o Salmo falou. Mas às vezes sou levado. Ah, Jesus. Às vezes a gente quer crescer, e a gente se torna independente. Não deixa a gente ficar independente não, Senhor. Faça essa oração dizendo para Ele: não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Não posso viver Senhor, não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Fala assim pra Ele, ó: abraça-me. Pede pra Ele te abraçar nessa manhã. Abraça-me. Abraça-nos, Senhor. Abraça-nos, Senhor. Abraça-nos. Pede pro papai, pede pra Ele, diga pra Ele: abraça-me. Queremos os Teus braços, Senhor. Abraça-me. Abraça-me. Os Teus braços, Senhor, de amor. Nos Teus braços de amor. Teus braços de amor, Senhor. Que possamos nos sentir seguros. Que possamos nos sentir, Senhor, guardados, protegidos. Por isso, Senhor, faz ou continua fazendo essa obra de transformação no nosso interior, a nossa mente, para que não sejamos demovidos daquilo que o Senhor já nos estabeleceu. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu filho, Teu servo, pela comunicação e nos lembrando, nos alertando daquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Senhor, que nós possamos ser os pequenos Cristos nessa terra, comunicando e falando este evangelho de boas novas que nos transformou, e que assim
para a glória e honra do teu nome, sejamos eficazes na obra da cruz do Calvário. Nós te agradecemos por tamanha redenção, tamanho amor. Obrigado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz. Amém. Uma excelente semana. Primeiro dia é hoje. A ressurreição, ela começa no primeiro dia da semana. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te abençoe cada um de nós. Procure as células, homens. Sexta-feira estamos aqui juntos. Chamamos, convidamos, convocamos você para estar conosco. Obrigado, irmão, irmã. Shalom.